Evening, friends. Boa noite, amigos. Luke 2, verse 49. Lucas 2, verso 49. Don't you know that I must be about my Father's business? Não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Do you know? Você Do you sabe? know? Mark 13:34. Marcos 13, Jesus 34. was a man taking a journey, Jesus era um homem que estava fazendo uma jornada and he gave to every man his work. e deu a cada um a sua obra. Now, our work is the same work. Nossa obra é a mesma. We lift up Christ. Nós devemos levantar a Cristo. Why? Por quê? John 12:32. João 12, If I 32. be lifted up, Se eu for levantado, finish it for me. termine para mim. I will draw all men unto me. A todos atrairei a And mim. if you look, Se você olhar, you'll live. você vai viver. John 3:14. João 3,14. That's our work. Essa é a nossa obra. Same as John the Baptist. A mesma de João Batista. John 1:29. João 1:29. Behold, Vede, the Lamb of God. eis o Cordeiro de Deus. Finish it. Termine. Take away the sin of the Que world. tira o pecado do mundo. So the work God gave me is at Butler Creek. Então, a obra que Deus me deu é em Butler Creek. I have a short report Eu about the tenho um work. pequeno relatório sobre essa obra. Now I'm going to have to. Can we check trade because I need to see. So this is preciso ver this aqui. is where God gave me. I serve here, Butler Creek. Esse é o lugar, aqui é a obra que Deus me deu. Price was $379,000. Custou $379 mil. We had $2,000. A gente tinha $2.000. God gave us the building. Deus nos deu os edifícios. I don't have time to give the story. Eu não tenho tempo de contar essa história para vocês. It's not working. Point it back there. Muda para ele. Okay, all right. They'll change. We're going to make it very short. God's plan for success. O plano de Deus para o sucesso. You start your work, Você começa o seu trabalho, then you leave it. então você You help somebody else, então você sai dali e ajuda outra pessoa. and God helps you. E Deus That's ajuda what it você. says. É isso que está escrito. In the Bible, Na Bíblia, Acts 20:35, Atos 20, verso it 35, is more blessed to é mais help bem-aventurado others right, than to help ajudar yourself. do que ajudar a si mesmo. So we started the work. The Lord started the work at Butler Creek. Deus iniciou a obra em Butler Creek We left. e nós saímos. We went to the Philippines, Fomos às Filipinas and we're helping to start a work over there. e estamos ajudando a iniciar um trabalho lá. And it's a lifestyle center É um centro de estilo de and a vida school, e uma escola. and we're building E estamos construindo and claiming the promise. e reivindicando a promessa. If we help them, Se ajudarmos a eles, God will help us. Deus vai nos ajudar. This is the beginning of the school Esse é o início da escola and the lifestyle center. e do centro de estilo de vida. We came back to the States. Voltamos aos Estados Unidos God gave us a health center. e Deus nos deu o centro de We estilo had de some vida. men call us Amish men. You know Amish? Havia um grupo chamado Amish, They are a religious group. é um grupo religioso. They called me and asked if they could build us a health center. Eles ligaram para mim e perguntaram se eles podiam construir para a gente o centro de And estilo de vida. I'm just going to show you a few pictures. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens. So we laid the block. Nós pusemos os tijolos, We called our friends the Amish. chamamos nossos amigos Amish. They said they would give us the building, Eles disseram que eles iam dar para nós a construção, but they're 10 hours away. mas eles estavam a 10 horas de I distância. said, we have no money. Eu disse para eles, a gente não tem dinheiro, We have no staff. não temos nem trabalhadores, We have nothing. não temos nada. But the Lord owns the cows on 1,000 hills. Mas o Senhor possui o gado em 1000 colinas. Haggai 2:8, Ageu 2:8, the gold is mine meu é o ouro, and the silver is mine. minha é a Thus saith prata, the Lord. diz o Senhor. And I said, well, and he said, I have 9 brothers. E ele disse, eu tenho 9 irmãos. Yeah. One owns a door factory. The Amish people. Door factory. A pessoa lá disse para ele, eu Window- tenho 9 irmãos, Window possui, factory. é dono de uma produção de portas, ele produz portas. Yeah. Wood factory. Com a firma, And they a fábrica, said they would give us the building at a very low price.
E eles disseram que eles iam dar o prédio para nós com um And preço I- muito baixo. I said, "You're 10 hours away." Eu disse para eles, vocês estão a 10 horas de distância? And he said, "We'll mail the building down." E eles disseram, a gente vai mandar pelo correio, vai And fazer this um is the frete mail. para vocês. So they started sending the building down. Então eles mandaram de And fato when o all the prédio para parts gente. were there, they came down. E quando tudo estava lá, então eles vieram. And these are the young men, E aqui estão os jovens, the children, as crianças, that built our lifestyle center que construíram o nosso centro de estilo de vida in 3 days. em 3 dias. And I couldn't pay the bill. Eu não conseguia pagar essa conta. They paid for it. E eles pagaram. They built it and they paid for it. Eles construíram e eles pagaram. They came back again, Voltaram, did our wiring, electricity. Fizeram então a parte elétrica, Next trip, the plumbing. fizeram a parte de Next trip, encanamento, the floors. depois o chão, They furnished our building. inclusive mobiliaram o nosso prédio. And the Lord gave us a health center. E Deus nos deu o centro de estilo de vida. Did not pray for it. Eu não tinha orado por isso? Did not ask for it. Perdão, eu não tinha orado por isso e eu não pedi isso. He gave us the building Ele nos deu, because we would need the building to do the work He had given to us. porque a gente ia precisar do prédio para fazer a obra que Ele nos deu. So this is the young men building. E aqui estão os jovens que estavam construindo. Yeah, and this is the end of the first day, O fim do primeiro dia, the end of the second o day, fim do segundo dia and the end of the third day. e o fim do terceiro dia. That's my wife, Essa aqui é a minha esposa. and their wives. They would bring their wives. E eles trouxeram as esposas And deles she would teach them how to make bread, e ela ensinava para eles como fazer pão. health education, Educação de saúde. and they're making bread. E eles estavam fazendo pão. And there's our house. E aqui está a nossa casa. Now, unless the Lord builds a house, E a menos que Deus you construa a casa, labor in vain. os que trabalham, trabalham em vão. So now, God gave us the house. Deus nos deu a casa. The house without people is an empty house. A casa sem pessoas é uma casa vazia. So I'm just going to show you one example or two of the guests that have come to our place for Então eu quero help. mostrar para vocês um ou dois exemplos dos hóspedes que vieram para lá. Is that pointer? You know, that man. Esse homem ali, His name is Mike, o nome dele é Mike. and he came to our center. Ele veio para o nosso centro He had been in jail, e ele tinha estado já na prisão, drugs, usou drogas, alcohol, álcool, crime. crimes. Now, let me pause for a moment. Deixa eu dar uma pausa aqui. When Jesus walked up to Matthew, Quando Jesus caminhou até o Mateus, Matthew 9, verse 9, Mateus 9, verso 9, Jesus said, "Follow me." Jesus disse para ele assim, siga-me. And Matthew rose up and he followed him. E Mateus se levantou e seguiu. Verse 10, he had a party, had a gathering. No verso 10, Mateus então faz uma festa, tem uma reunião. Verse 11, he invited his friends. No verso 11, ele convida seus amigos. And the Pharisees came, E os fariseus vieram. and they said, E eles disseram, "Why does your master eat with publicans and sinners?" por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? And Jesus explained, E Jesus explicou, "If you're sick, se você está enfermo, you need a doctor. você precisa de um médico. And Jesus is a doctor." E Jesus é o médico. Dear friends, he made us all the same. Amigos, ele fez todos nós Acts do mesmo 7, Acts modo. 17, verse 26. Atos 17, verso 26. He made all nations of one blood. Ele fez todas as nações de um sangue. Yeah, Romans 3:23, Romanos 3, 23. all have sinned. Todos pecaram. Dear friends, we are all sinners. Queridos amigos, todos And- nós somos And the pecadores. Lord sent us sinners to point to a Savior. E o Senhor envia nós, pecadores, para apontar a Jesus, ao Salvador. So, our guests, Nosso hóspede, pimps, whores, crooks, Nossos drug hóspedes. addicts, alcoholics, chefe de prostíbulos, alcoólatras, prostitutes, prostitutas, yeah, everything. tudo, Yeah. todo Yeah. tipo de pessoas. That's the work God gave us, Essa é a obra que Deus deu a nós. and He gave you the same work. E Ele deu para você Because, também essa friends, obra. we are all the same. Nós, queridos And- amigos, somos and- todos iguais. This is God's program. Esse é o programa de Deus. If someone is sick up here, you Se- put their hands to work. Se alguém está com uma enfermidade aqui, então põe as mãos dele para trabalhar. So this is Butler Creek, Isso aqui é o Butler Creek. and we live there. E nós vivemos aqui. But we needed it to be bigger. Mas a gente precisava que fosse um pouquinho maior. So we asked Mike,
Então pedimos ao Mike if he would take off the top, se ele poderia tirar o And- topo, a parte de cima, build a house on top. e construir uma casa em cima disso. And he did. E ele fez. And this is the house Mike is building. E esta é a casa que o Mike está construindo. That's his patient program. This is our health program. Esse é o nosso programa de estilo de vida. So there's the house. Olha só a casa. When the house was finished, Quando a casa terminar, our health education program, esse é o nosso programa de educação de saúde. going to the jungles in Southeast Asia. Mike's going. We're going. Esse hóspede vai com eles para o sul da África, sudeste da Ásia, Taking Mike to school. na floresta. This is a school. E ele vai trabalhar nessa escola aí. No water, Não tem água ali, no electricity, nem eletricidade. many snakes, Há muitas cobras scorpions. e escorpiões. Yes. And there's Sim, sim. Mike. Mike's learning. E aqui está o What- Mike. to what? Ele está aprendendo. Cook. Yeah. Mike's learning to Ele está aprendendo a cozinhar. sanitation. Ele está aprendendo coisas Mike's learning to de higiene. pray. Ele está aprendendo a orar. Mike's learning to live simply. Ele está aprendendo a viver de modo simples. Yeah. This is Mike's growing in grace. Ele está crescendo na graça. This is Mike learning to sing. Ele está aprendendo a cantar. And this is Mike learning to be baptized into the Seventh-day Adventist Church. E aqui ele está aprendendo a ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo And Dia. that is our plan. Esse é o nosso plano. God sends them. Deus envia essas pessoas. We give them the health message. Nós damos para eles a mensagem de saúde. They come into the church, Eles entram na igreja. and then they give the message. Então eles recebem a mensagem. It's that simple. Ele leva a mensagem. É simples assim. One more. Mais uma. Here's a lady that came to our program. Aqui está uma moça que veio para o nosso programa. There she is. Yeah. É essa aqui. She came to our program. Ela veio para o programa. We invited her into our school, A gente convidou ela para vir para a escola nossa. and at the end of our school, E ao fim da escola, she's baptized as a Seventh-day Adventist. ela se batizou como adventista do sétimo dia. That's her today. Isso é ela hoje. She worked with us. Ela trabalha conosco. Her husband's a canvasser, O marido dela é um comportor. and for 22 years, E por 22 anos, our health center has been operating with our staff that were pimps, crooks, criminals, whores, prostitutes. por 22 anos, os trabalhadores, o nosso projeto tem sido operado por gente que é ex-drogada, prostituta, imorais e criminosos e gente assim. Yeah. And don't be surprised. Não se surpreenda. Yeah. And don't be surprised. Não se surpreenda. In John chapter 4, Em João capítulo 4, that woman had 5 husbands. aquela mulher tinha 5 maridos. In Luke chapter 7, Em Lucas capítulo 7, he cast 7 devils out of Mary. Jesus expulsou 7 demônios de Maria. In Mark chapter 5, Em Marcos capítulo 5, that demoniac was full of devils. aquele endemoniado estava cheio de demônios. Paul the persecutor, Paulo, o perseguidor, dear friends, the best missionaries ele se tornou um dos melhores missionários. are the people God can turn. Os melhores missionários são pessoas que Deus pode If virar. if you're forgiven much, Se você for perdoado muito, you love much. você ama muito. So if you want to go to our website, Então, se você quiser visitar o nosso site, you can see videos você pode ver vídeos of people that have come to the health center das pessoas que vieram ao centro de estilo de vida and they found Christ. e encontraram a Cristo. And that's our Father's business. E essa é a obra do nosso Pai.